Boa noite, boa noite a todos. Olá, olá. Sou Andréa Limberto, este é o Midiato Entrevista, esse espaço do grupo de pesquisa Midiato da Escola de Comunicações e Artes da USP para promoção dos debates no campo da comunicação, linguagem e mídias por meio da conversa com pesquisadores e profissionais da área. Convidamos a todos para participarem pelo chat e hoje no nosso Midiato Entrevista teremos a pesquisadora Cíntia Lisenberg para falar sobre os temas da pesquisa em comunicação e envelhecimento. Vocês podem se comunicar com a gente pelo chat. A Cíntia logo está entrando aqui, vai estar conosco no ar ao vivo para mais um debate. Vocês podem curtir aí nosso arroba. Quem ainda não curte a nossa página, quem ainda não está acompanhando, por favor. A pesquisadora Cíntia Lisenberg, que vai estar com a gente hoje falando sobre as pesquisas em comunicação e envelhecimento, é doutora pelo PPG-Com, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela também é mestre em Ciências da Comunicação pela mesma universidade, especialista em Comunicação e Marketing pela Fundação Casper Libero, tem graduação em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e é docente do Centro de Linguagem e Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas desde 2005. Foi diretora da Faculdade de Relações Públicas dessa instituição no biênio 2018-2019, tendo atuado também em apoio à gestão na mesma Faculdade de Relações Públicas e junto a grupos de trabalho nas pró-reitorias de graduação e de extensão, em que se destaca a coordenação do grupo voltado ao estudo e aprimoramento de trabalhos de conclusão de curso dessa mesma universidade, da PUC de Campinas, e colabora também com um projeto ligado à temática do envelhecimento que deu origem ao Vitalitar, o Centro de Envelhecimento e Longevidade da PUC Campinas. É integrante do nosso Midiato, no grupo de estudos de práticas midiáticas sediado na USP. Como pesquisadora, desenvolve estudos focados principalmente em ciências da linguagem, análise de discurso, tendo como objetos principais os temas da cidadania, do terceiro setor e discurso sobre a velhice a partir do doutorado, de onde destaca-se o interesse pelas representações sociais na contemporaneidade e o encontro com as diferenças. Recebeu o Prêmio Intercom 2005 pela dissertação A Inserção da Imprensa no Discurso do Terceiro Setor, análise do Projeto Cidadão 2001, Correio Popular e da Coluna Social, Folha de São Paulo. O arroba da Cíntia está marcado aí no nosso chat. Sigam também o arroba Cíntia Lisenberg. Vou convidá-la para estar conosco. Olá, tudo bem? Olá! Muito boa noite, Cíntia. Que bom que estamos juntas aqui. Boa noite, querida. E que bom estar aqui também, estou feliz. Eu estou vendo, né, o pessoal aqui chegando também, muito gostoso. E é muito bom estar aqui, é uma honra estar no Midiato, né? Participando desse momento.
porque é uma oportunidade, né, de olhar de novo, né, para a gente, para a pesquisa, apresentar um pouco do nosso trabalho. E com a Andréia, né, estar aqui com você é um prazer. Muito bom. Muito bom estar com você, uma amiga do coração. Com E certeza. a gente vai falar sobre temas muito relevantes. Eu acho que ele está, podemos dizer que ele está em discussão, está em alta também, pensar a longevidade, né? Então, a gente vai poder falar um pouco da sua trajetória de pesquisa, do envelhecimento como possibilidade de pesquisa, né, das bases teóricas para estudar o envelhecer e o envelhecimento, a pessoa idosa, e a gente vai levantar nessa live também algumas perspectivas críticas e problematizações sobre o tema, né? Então, eu queria começar já te perguntando e pedindo para você contar um pouco como esse tema chega para você, sua relação pessoal e como pesquisadora com ele. Assim, o tema da velhice, do envelhecimento, ele é um tema muito, muito caro para mim. E assim, eu cheguei nele como pesquisadora, na verdade, depois de uma trajetória de pesquisa em outras temáticas, mas como pesquisadora, né, e pessoalmente, ele me toca porque eu tenho uma relação com a velhice muito ampla, muito genérica. É a velhice na minha vida ela é um campo, né, um olhar marcado por uma diversidade muito grande. Assim, eu era, quando pequena, uma pessoa que tinha um avô, era um bisavô, poucas pessoas tinham um bisavô naquela época, eu era uma delas, então eu tinha um orgulho muito grande de ter um bisavô que morava sozinho num sítio. Tem uma relação, isso do lado paterno. Do lado materno, também uma avó que faleceu com quase 100 anos, a gente já estava preparando a festa dela de 100 anos, e uma velhice muito longeva, e pessoas muito longevas e muito saudáveis, né? Uma velhice muito ampla. O que acontece é que, pessoalmente, o tema entra mais forte, e também acabou me levando ao objeto do lado paterno. Do lado materno, também uma... Perdão. Deu uma... repetição da sua voz. Tá seguindo? Então tá. E aí, do lado, o que aconteceu, né? Depois de um tempo, assim, eu tive uma avó que teve Alzheimer, que foi uma velhice mais complicada, no final da vida dela, e depois meu pai teve um acidente muito, muito sério, muito grave, que o levou para residenciais de idosos, para uma velhice institucionalizada, e eu tive contato com outro tipo de velhice. E aí eu comecei a perceber, né, que eu estava olhando, depois de um tempo inserida nesse espaço, e já tentando entrar com o doutorado ali, já, né, quem me conhece sabe da trajetória, da luta, né, para entrar no doutorado. E aí essa questão apareceu como um objeto. Eu comecei a perceber que eu olhava o meu entorno pensando nas linguagens, nas representações sociais, na forma como o olhar sobre a velhice e o envelhecimento afetavam o tratamento das pessoas, né? E então foi algo bastante que começou a despertar em mim que ali existia também não só uma questão pessoal, ainda que fosse muito forte, mas também uma possibilidade de olhar a vida e a pesquisa na comunicação de uma maneira bastante intensa, bastante forte. E foi assim que eu pensei o envelhecimento como um objeto de pesquisa, de estudo. E aí tem eu te perguntar nisso, vê se já engancha com o que você ia dizer. Que é interessante você trazer com tanta sensibilidade algo da vida, né? E a gente pensar nos nossos estudos, como a gente realiza estudos no campo da comunicação, com essa camada de mediação, né, em relação à própria vida, né, e os discursos sobre essa vida, na velhice, no caso. Como você lidou com essa realidade se você encontrou, ou como você enxerga essa camada, se ela existe, essa realidade da vida, e o que você via discursivamente na pesquisa em comunicação, já te provocando com isso.
para voltar. Então, André, é interessante, esse é um ponto, né, relevante. Aí eu vou voltar um pouco antes, pensando na minha trajetória de pesquisa. Né? Essa é uma questão interessante. Eu acho que isso toca todo mundo. Né? A pesquisa, a gente entra na pesquisa, ela vai fazendo mais sentido à medida que a gente vai enxergando, né, a pesquisa na nossa realidade, né, no nosso cotidiano e como isso vai se mesclando. Então, dentro da minha trajetória de pesquisa, no mestrado, eu comecei, né, pensando discursos, pensando nas ciências da linguagem, inserida num momento que ele vem, que ela entra, depois de eu ter observado, trabalhando, depois, né, de um tempo no mercado, percebendo que os trabalhos que eu fazia, as iniciativas nas quais eu me envolvia, tinham uma repercussão favorável ou desfavorável, dependendo do tratamento que a mídia conferia a elas. E aí eram ações voltadas, né, para projetos, seja em uma empresa privada ou dentro de uma organização mesmo que atuava com finalidade filantrópica na área de saúde e atendimento na área de saúde. E esse tratamento da imprensa, de um lado, valorizava muito um projeto e destituía quando saía alguma mensagem em relação a ela. A partir daí, nesse mesmo contexto, né, começo a ouvir a falar, né, no termo terceiro setor, dentro do mercado, dentro das minhas práticas ainda profissionais, sem o trajeto de pesquisa. E aí comecei a pesquisar, eu fui fazer especialização, senti a necessidade de né, ler mais sistematicamente, teoricamente, e isso me levou para o doutorado. E aí, no doutorado, eu fui entender, e eu achava, naquele momento, inicialmente, quando eu montei o projeto, que faltava era divulgar mais, né? Os projetos, as iniciativas, e era essa a questão. E aí eu queria entender como a imprensa divulgava, mas tendo como uma hipótese, né, algo que me centrava, que havia pouca divulgação sobre essa temática. E aí eu me surpreendi em relação ainda ao terceiro setor. Nesse momento eu comecei a pesquisar e comecei a entender e me voltar para a análise de discurso, para as ciências da linguagem, e o entendimento, né, e o olhar de que né, do discurso e das práticas, o discurso como algo que sustenta as nossas práticas, não apenas a questão da visibilidade desses discursos, mas como discursos que estão ali presentes no nosso cotidiano e nos dando suporte nas nossas ações, né? Temos práticas discursivas, não só, né, elas não são descoladas do discurso. E a ponto de, por vezes, a gente esquecer desse dessa nossa entrada no discurso, e isso, em alguns momentos, nas tramas entre os discursos que são colocados em torno de um tema, afirmarmos algo, né, estarmos num lugar que parece que a gente está afirmando algo, mas nessas tramas, a partir das questões que vão se colocando, acabam ratificando justamente o contrário daquilo que a gente afirma. Né? Como hoje a gente falar em democracia, mas tem uma série de práticas contrárias a ela. Ainda que eu me afirme nesse lugar, eu faço, né, uma outra coisa. E aí, dentro do mestrado, isso foi um estudo que ficou muito forte, e eu comecei a observar também lugares discursivos que eram recorrentes, que né, entravam ali, que estavam sempre presentes, entendendo o sujeito como um sujeito de discurso. E esses lugares foi uma questão central, né, do meu mestrado, que acaba depois entrando no doutorado também, né, os lugares discursivos, agora sob o olhar e o viés das representações sociais, entendendo que as representações sociais são representações de alguma coisa, de alguém, nos apresentam algo e nos dão coordenadas de vida em torno dessas coisas. E é interessante que aí a gente já vê também uma mistura de autores. A gente estava falando antes dos lugares discursivos com Foucault, aí a gente vai para as representações sociais, para o campo da psicologia com Moscovitch, mas que se alinham muito e se apresentam como conceitos muito complementares e conceitos muito próximos, que permitem uma operacionalização, inclusive no estudo aplicado
não só teórico, dos nossos objetos. E aí eu fui estudar as representações sociais da velhice, e assim eu cheguei na velhice como objeto de estudo, porque eu comecei a prestar atenção nas coisas que aconteciam no meu entorno, como tinham acontecido antes no mestrado, e em relação ao olhar destitutivo, por vezes, que algumas pessoas, alguns profissionais tinham em relação à velhice. E aí, e outros profissionais com uma outra atuação, enxergando ali naquela velhice uma vida, né, em desenvolvimento, com capacidade de superação de situações delicadas, né, como qualquer fase da vida, e nesse sentido isso foi para mim um caminho que se apresentou. Claro. Eu vou introduzir, então, duas questões, né, somando num comentário que apareceu aqui no chat. Não sei se você acompanhou, Rosana disse interessante isso. Primeiro, uma questão de mais visibilidade, mas depois a necessidade de mais reconhecimento. Então, se você consegue relacionar essa investida teórica pelas representações sociais que você trouxe, nesse caminho de mais visibilidade, mais reconhecimento, e como isso se processa. Você está nesses discursos em relação ao envelhecimento, e você trouxe muito próximo também algo que se deixa ver, que é o trabalho desses comunicadores, né, que estão ali produzindo esses imaginários também, trabalhando com esses imaginários, né? Então, como que você vê a participação deles nesse processo, né? Com certeza, né? É interessante porque, assim, a questão da visibilidade, ela é relevante, né? A gente tem uma disputa por visibilidade nos espaços midiáticos, né? É um cenário em que a agenda ali é algo importante e, no entanto, só a visibilidade não dá conta de tocar na profundidade que muitos temas requerem, porque o que, né, começa a se perguntar é que tipo de visibilidade, né, que sentidos são atrelados a temas que são complexos. Quantas questões se articulam em torno dessa visibilidade, os lugares que se apresentam, que também são lugares conformados discursivamente, como eles se apresentam em termos de visada de ação, de visada de poder, de constituição de voz nesses espaços. Então, algo que, e aí eu vou voltar ainda na temática anterior, né, do terceiro setor, o que se observou era um grande discurso, e no envelhecimento a gente começa a ver isso também, mas, por vezes, uma tomada que destitui a voz do sujeito sobre o qual se fala e se reivindica uma voz. E isso a gente vê, por vezes, nos discursos sobre envelhecimento. A pesquisa, em termos de envelhecimento, ela foi, para mim, mais interessante no sentido de que, se eu vinha com um olhar de que havia, embora uma proliferação de discursos sobre uma temática ainda anterior relacionada ao terceiro setor, que essa proliferação não era sinônima, né, de uma abordagem diferenciada, múltipla e complexa como o tema requeria, e era esse olhar que eu tinha também, achando que eu ia encontrar a mesma coisa em relação ao envelhecimento. E foi uma surpresa para mim, porque a pesquisa da gente vai nos levando, né? Ela vai nos aprendendo. Quando você vê, você está sendo tomada pelo seu objeto, e eu descobri ali um campo, primeiro a partir de um mapeamento grande, exploratório de formatos, né, de exposição da temática na mídia, e aí a gente vê uma série de entradas, né, para o tema da velhice, de diversos formatos, e aí pensando a mídia de uma maneira ampla, não só, né, a mídia, o trabalho, né, o profissional, a mídia relacionada ao trabalho de imprensa ou grandes produções, e aí a gente vai vendo um grande, né, espaço. Eu fiz uma pesquisa ali centrada na internet, usando, né, um portal. Eu fiz a pesquisa inicialmente em algumas páginas que compartilhavam e produziam conteúdo sobre envelhecimento, e acabei com um portal de envelhecimento.
E nesse sentido ali eu tive uma outra descoberta, né? Uma descoberta de uma amplitude também muito grande, mas uma diversidade de formatos mais o meu objeto. E aí, só voltando um pouco na outra pergunta, né, que surgiu, né, que você, a provocação em termos, né, profissionais, isso eu acho, depois a gente vai voltar mais lá para o objeto mesmo, né, para o encontro, as coisas, né, o que a pesquisa mostrou em termos do envelhecimento, mas em termos profissionais isso é muito interessante da gente pensar, porque a gente tem a questão da visibilidade, a representatividade, a afirmação e ocupação dos espaços na mídia, a qualificação desses espaços. Então, a gente tem discussões acerca da agenda, da importância da entrada da temática, mas a gente precisa pensar como a gente está entrando nesses discursos, como a gente está se posicionando em relação a eles. O tema da velhice ele é muito interessante, né? Porque ele é marcado por questões muito, né, da biologia, das questões da fisiologia e questões que entram, a velhice ela de saúde, né? Ela é marcada pelo campo da medicina. Psicologia, da velhice, sociologia. Ela ainda vem depois, né? Já num olhar que começa a ampliar, aí depois a gente tem. Mas ela ainda, a questão física, né? O cronológico, ele a materialidade e a partir de um tempo cronológico, ela é muito forte nos discursos, a ponto de você querer retardar envelhecimento, olhar é uma marcação muito grande de uma área médica, biológica, muito forte. E a gente tem outras entradas possíveis, né? A gente tem um campo muito amplo que vai se abrindo. Mesmo a psicologia, ela tem vários olhares diferentes, né, sobre o envelhecimento e a gerontologia como uma área que surge, depois abarcando, né, como uma área específica sobre envelhecimento. Mas a gente, então, pensando na questão profissional, é importante a gente saber de onde a gente está partindo para falar sobre isso. Né, quando eu olho a velhice, o que eu penso da velhice? Por que é tão difícil? Muitas vezes a gente vê, né, pessoas que vão trabalhar, né, com a gente, ou vão... a dificuldade de falar o termo velhice, velho. O que está ali presente, né? E como é importante, e depois os nomes que vão surgindo, né, a gente tentar entender o que isso está por trás e aonde eu falo quando eu falo da velhice. O auge, né, Cíntia? Melhor idade. Ninguém fala, né? Eu gosto das avós da razão, né? Essas senhoras, as avós da razão, ela fala, se essa é a melhor idade, então não sei qual que é a pior, então, alguém me diga. E aí tem esse outro lado, assim, também do que a gente enxerga em termos da velhice, que nem é melhor idade, talvez não seja, né, porque também a pior, né? O olhar, né, ela tem as suas características e ela é cada vez mais heterogênea, porque a gente envelhece de formas muito diversas. Plural, né? E é preciso enxergar o sujeito presente ali, né? A sua trajetória de vida, o desejo, né? Tem uma autora que diz, Angela, que o desejo não envelhece. Tem autores, né? Nossa, né, que trabalham com a vida, a relação do desejo. E aí olhar para a velhice, um lugar em que você, não só, né, que você não deixe de lado as questões biológicas, porque elas afetam realmente, a ponto da gente pensar, poxa, né, eu não aguento mais isso ou aquilo, eu estou vendo a marca do tempo em mim, mas que outras formas, inclusive, de apreender o tempo, e as questões em relação à velhice que devem ser ali consideradas na vida de um tipo de visada que não permite que se expressem as singularidades, que se expressem, né, as faces do desejo e que a gente consiga lidar com as questões que tem realmente de acontecimentos da velhice, né? Entendendo o acontecimento como momentos de vida, rupturas com uma fase da vida que te levam a outra, e a velhice tem os seus também acontecimentos que precisam lidar com isso, e um sujeito que aparece tempo, né? formas,
Então, quando a gente pensa, né, de que velhice eu estou falando, é esse ponto. Eu estou falando de uma velhice que considera só, né, uma questão orgânica, tenta lidar com aquilo que é declínio orgânico, né, ou a velhice vista dessa forma, ou como um problema a ser solucionado, ou não. Eu enxergo a velhice como uma fase de vida do sujeito, com as suas singularidades, que por vezes são gerais, são, né, de cunho social, mas também tem a singularidade e o aspecto particular da trajetória e dos aspectos mesmo, do contexto em que se insere cada sujeito, em cada sociedade. Sujeitos, né? Eu queria te perguntar algo nesse sentido, assim, porque parece muito claro você falando essa relação com o tempo. Tempo como uma parte, um elemento fundamental da construção dessas narrativas. E, de repente, se você fala essas narrativas num tempo cronológico, parece que tem dois tempos em conflito ali. Um tempo que é o que você vinha estudando do mestrado, de incluir essas pesquisas do terceiro setor, que tem ligação com uma associação com o trabalho dos outros setores produtivos da sociedade. Eu estou fazendo esse raciocínio assim, terceiro setor em relação a outros setores produtivos. Primeiro setor, segundo setor, comércio, indústria, ou a gerência dessa narrativa, que é uma narrativa capitalista. E, de repente, você tem uma entrada pelo terceiro setor e uma revirada dessas narrativas em termos de uma fala completamente diferente que você está trazendo, que eu acho que é muito atual. Estou falando do seu percurso, como é um percurso também dos nossos discursos sobre o tema do envelhecimento, acredito eu, estou te perguntando isso. Essa nova fala assim, que atenta ao desejo desses sujeitos, que pluraliza essas vivências, que individualiza essa entrada, né, num outro contexto narrativo e temporal, que talvez não seja mais o cronológico, mas seja dessa função, talvez, ou outro que você possa me dizer antes da gente, eu ia fazer uma piada boba, né, antes da gente envelhecer e poder iluminar essas narrativas de vida. Mas, André, a gente está envelhecendo. É um percurso de vida, não sai dessa, não. E já estamos, né? Já estamos. Todos, né? Estamos ali fazendo parte disso. Eu acho que, né, fazendo, se a gente vai fazer uma analogia para essa parte anterior, né? Eu acho que algo que a gente pode se expressar, tem questões, tem várias questões, né, na sua fala. Eu acho a questão do tempo, a gente nem combinou de falar, é uma questão muito cara para mim, falar de envelhecimento, falar de idade, a questão do tempo faz parte, está ali presente e muito marcada pelo tempo cronológico, e aí essa questão, né, do tempo, e é algo que eu também trato no começo né, da pesquisa, justamente para falar do meu lugar de fala. É uma questão assim que está... que eu apresento ali no começo, mais teoricamente, que eu gosto muito, né? Que é essa ideia de um tempo cronológico, marcado por cronos, linear, mas outros tempos, né? O tempo um contraponto que é comum, que a gente vê, né, feito, que é um tempo de Kairos, que é um tempo, daquele tempo do Kairos, né? Do instante, né? Um tempo em que a gente se perde, né? Quanto tempo tem o tempo de um beijo, né? Quando você lembra de uma pessoa que você ama? Quanto tempo vai... Imagina o nosso primeiro abraço, uma pessoa que a gente ama muito e que a gente não está podendo abraçar por conta da pandemia, né? Tenho certeza que a gente vai... É um tempo que nos abstrai, parece, desse tempo cronológico, é uma outra dimensão temporal que está presente e precisa ser considerada, porque é uma dimensão de sentido, é uma dimensão que faz a vida, que carrega, né, de significado, que carrega de valor, de um outro valor para a nossa vida, e que às vezes... Talvez até fantasiosa, né, fantasiosa, fantástica, dessa imaginação dos encontros também, né, e do tempo alargado. Sim, né, a gente pode pensar isso tanto nesse momento né, da presença real, mas da imaginação em torno desses momentos de riqueza, né? Então é algo importante. E aí a gente pode pensar numa outra dimensão do tempo, e aí o Deleuze fala disso muito bem, que
que é um tempo de ruptura, que é o tempo de Aion, que é o tempo do corte, é o tempo quando algo muito sério, né, algo muito forte acontece na vida, que a partir daquele instante ele marca algo. O passado se ressignifica, você vai olhando e aquele passado está cada vez mais distante, mas o futuro também está aberto a uma outra coisa, uma outra experiência. Ele transforma a sua vida, quer dizer, é um momento do acontecimento, entendendo o acontecimento como algo, né, de uma dimensão muito profunda na vida, né, das pessoas. Então, essa questão do tempo, ela é significativa, ela é importante, porque o olhar da velhice, ou do envelhecimento, do sujeito, e talvez nem só da velhice envelhecer, foi o lugar que eu achei para falar do meu lugar de fala, mas das pessoas na vida. Ela deveria passar por essas, né, instâncias todas do tempo, e não só esse olhar de que tempo é dinheiro, tempo linear, tempo, quando às vezes eu estou precisando de um tempo que é um tempo com mais sentido, significado, ou olhar para as rupturas, né? Se a gente for pensar o que é a pandemia, é um tempo que a gente precisa olhar, né, para o que aconteceu, para tudo isso, e às vezes a gente vai, né, nessa correria para poder entender, para poder significar e poder aterrar de novo depois de um acontecimento. Então, o meu lugar de fala em relação à velhice está situado ali, né, num lugar que não olha só essa velhice como passagem de tempo, como a gente vê, por exemplo, a circunscrição de um campo de estudo e de área demográfica, que é o lugar marcado da pessoa idosa. Então, o idoso ele é marcado em lei, né, em termos, no Brasil, pessoas com 60 anos são consideradas idosas, demograficamente. Isso é uma questão também para entender, né, entra em outras dimensões e outras ciências também, para a gente poder se situar e de onde derivam políticas públicas. Mas a gente precisa olhar para além disso, né, para além desse recorte, porque há um recorte mais amplo. E, então, esse acho que é um ponto da questão do tempo. Em relação ao que você tinha falado, né, do que ficou de lado da pesquisa do mestrado, e eu acho uma coisa importante que aparece, que é justamente não só os lugares discursivos e as representações sociais, mas a questão dos lugares de voz. Né? Quem assume a voz no discurso, como e aí entra também isso na questão profissional, né? Como a gente, como profissional de comunicação, trabalha com as vozes múltiplas no nosso entorno e as apresenta e permite que elas apareçam, ou busca ouvir essas vozes para que o nosso, né, fazer comunicacional seja mais amplo. E aí a gente pode pensar na comunicação, quando olha para esse aspecto, como ela pode contribuir também para outras visadas, para outras ciências, no sentido de reivindicar mais voz e mais representatividade dentro de uma esfera extremamente múltipla, com percursos de vida muito singulares e que afetam as diversas experiências da velhice. Né? Se a gente for falar hoje, acho que na velhice, ainda mais do que outras fases da vida, a gente tem velhices várias. Né? São muitas formas de experienciar esse momento num período de vida muito amplo. Pensa que se a gente viver até 90 anos, se eu estou com 50, quer dizer que quase metade da minha vida eu estou vivendo, e a expectativa é que, né, talvez, se eu for considerar minha família, né, a gente está indo aí, mas, né, se for viver 100, em casa a gente só pode ir embora depois do 100, né, porque é para seguir só para depois da minha avó. O quanto a gente passa vivendo a velhice e não se assume nela. Eu acho que é isso, não sei. Eu ia te devolver que a provocação que você fez para mim, assim, né? Essa velhice já está acontecendo, esse processo em qualquer momento da vida, de uma vida plena e que segue seu curso. Você está me dizendo que as suas pesquisas investigam esse curso da vida. Então, essa proteção, essa narrativa de proteção sobre o que será o futuro, o quando e como e onde, não teremos, minha querida amiga Cíntia, não é? Estamos vivendo
E gosto muito, acho muito sensível essa ideia também do ION que você trouxe, aproximando com eventos críticos e traumáticos, incidentes, né, em qualquer parte da vida e que fazem transformações no nível desse acontecimento, né? Mas queria puxar dois outros temas. Um deles é o que está aqui trazido nos comentários que a Rosana traz para nós, das diferenças em relação a questões de gênero, se isso aparece nas representações midiáticas e também outros marcadores de etnia ou classe social. Eu sei que Rosana querida tinha dito para depois, assim, mas acho que é o momento perfeito também, porque você trouxe essa pluralidade das vivências da velhice, né? Então, esses recortes plurais de classe social, de gênero, a gente pensa como você deu um marcador, né, etário também, acima dos 60 anos, a gente considera o idoso, o velho, mas como isso é diferente em relação à nossa desigualdade social, expectativa de vida e também outras vivências da velhice com outras atividades e arsenais que fazem com que ela seja um tempo ainda de qualidade de vida ou não, e velhices que a gente está acompanhando, como as velhices da comunidade LGBTQIA+, como você pensa isso? A segunda pergunta que eu já ia te fazer aqui, você mencionou os campos disciplinares também, né? Nessa pluralidade, eu acho que a pluralidade do objeto de pesquisa, né, e a complexidade dele também afeta nessa pluralidade de campos de estudo. Como você se vê tentando fazer as pesquisas na área de comunicação, num tema fronteiriço aí com as ciências sociais, para dizer o mínimo das nossas áreas, né, da psicologia se você faz uma pesquisa, um levantamento sobre, né, os trabalhos de envelhecimento, você vai ver massivamente os estudos de caso na área de saúde, né, das doenças específicas que podem, né, afetar essa população, de oficinas que podem ajudar com os cuidados, mas muito voltado para a saúde, menos voltado para essa entrada da cultura. Então, eu queria te provocar nesses dois lugares aí. São vários, né? Então, respondendo, acho que falando da questão, né, eu vou pensar assim, agora eu vou voltar para a minha pesquisa. Eu acho que, assim, a minha pesquisa, ela tem uma particularidade, né? Primeiro, ela partiu de um panorama muito amplo em termos de formatos de produções e de entradas na mídia do tema da velhice e do envelhecimento, ou seja, o jornalismo, a cinema, eventos, começou, né, como eu estava trabalhando numa plataforma a partir do Facebook, então as postagens, né, um tema que começa, né, que tem uma grande entrada em redes sociais. Então, a mídia se apresentou ali para mim de uma forma bastante ampla. Eu acabei recortando, né, a questão fui, né, recortando, e o jornalismo, porque ele me apresentava, né, uma narrativa mais ampla em termos, né, da realidade que a gente estava vivendo, e me chamou a atenção, como eu estava pensando nas representações sociais da velhice, as matérias de perfil me chamaram muita atenção, quer dizer, aquelas matérias que falam de uma figura específica e estão em volta, né, dessa pessoa. Então, em relação à pesquisa em si, ela foi bastante interessante no sentido de ela trazer uma pluralidade de experiências. Eu nem sei se eu for pensar num panorama mais amplo, talvez ela não retrate como isso acontece, né, de uma forma mais geral, né, no jornalismo, por exemplo, no jornalismo de referência. Precisaria pensar outras entradas quando eu penso na velhice, mas no meu objeto de pesquisa. Mas o que ela traz de muito rico, de muito interessante? É a participação, uma presença da velhice, quer dizer, um olhar da velhice, nesse movimento de novas representações da velhice, né? Pessoas participativas, sujeitos atuando, e aí um dos recortes, eu fiz alguns recortes, né, recortes
em torno de pessoas comuns aparecem, né? Muito perfil de idosos, perfil de nonagenários, né? E pessoas que levam os netos na escola, continuam trabalhando, né? Numa participação muito ativa na sociedade. Isso é um ponto, quer dizer, traz outra configuração da velhice, do envelhecimento, diferente do que a gente tinha há tempos atrás, como um período de declínio, né, apenas, né, ou só marcado por essa questão de perdas, né, mas um período de ganho de participação social ou de reclusão, né, a ideia do aposento, né, da aposentadoria como um momento de retirada da participação social. Então, isso foi muito legal, e por isso que eu disse lá no começo que eu tinha uma surpresa. Eu achei que eu fosse ter polos, né, um tipo de pesquisa que ia apresentar algo polarizado, ou uma situação, né, da velhice mais aprendida sobre o viés do declínio ou sobre o viés da excepcionalidade, que a gente tem muito, né, senhora de 95 anos que pulou de paraquedas, bateu recorde, vida pirueta, coisa que, né, que a maioria de nós não faz, independente da idade. Então, e eu achei que eu fosse, porque isso existe, né, dependendo do recorte, de onde você estiver, você encontra esse discurso polarizado. Mas, e aí, encontrar isso seria validar a hipótese de que há uma apreensão restrita, né, da velhice e do envelhecimento. No meu ponto, por outro lado, o que eu achei foi o contrário, quer dizer, foram pessoas idosas, participativas, atuantes, ainda trabalhando, ou atuando voluntariamente com o tema do seu trabalho, contribuindo com a sociedade, ou curtindo o seu espaço, falando, né, do momento também de solidão ou da perda de alguém, mas assim, uma velhice. Então isso foi bastante interessante de um ponto de vista, isso de figuras públicas, de figuras comuns, né, do cotidiano, isso apareceu muito. Apareceu também no meu objeto figuras públicas que assumem o seu lugar, então elas já têm esse lugar de voz, se colocam e são importantíssimas em termos da memória social. Né, se a gente pegar, por exemplo, as matérias de perfil em relação a perfis relevantes,